Saúde a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é o pastor Rodrigo. Eu gostaria de deixar uma palavra para você. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz: e portanto, a hora nenhuma condenação há para eles que estão em Cristo Jesus. A eles, porém, não andam segundo a sua carne, mas sim segundo o Espírito. Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 3, e aquele que tem um encontro com Cristo é necessário que ele nasça de novo da água e do Espírito. É dizer, Paulo ele vai nos dizer, e quando ele está em Cristo, nova criatura é. Eis as coisas velhas são passadas, e tudo se fez novo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus ele vai ter um encontro com uma mulher samaritana, e ali a mulher samaritana começa a questionar Jesus, dizendo aonde se devia adorar, lá em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus ele pede e diz assim, fala: olha, o meu Pai em espírito, e importa que eles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos guiados pelo Espírito. Aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, sabendo que todas as coisas acontecem ao nosso redor, todo esse mundo físico ao qual nós vivemos e presenciamos, tudo isso é influenciado por um mundo espiritual. Porque no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: o diabo anda bramando de redor, buscando quem possa tragar. O diabo ele fala: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele luta para tentar destruir a minha e a sua vida. E isso afeta do campo espiritual, vai para o nosso campo físico, para o nosso mundo, aonde nós vemos e enxergamos. Mas além disso, nós vemos e enxergamos, existe esse mundo espiritual. E aquele que tem um encontro com Deus, a palavra de Deus nos diz que tem que ter a mente de Cristo, é dizer, enxergar as coisas espiritualmente, porque no livro de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz: o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E isso é dizer, você que teve um encontro com Cristo, começa a entender que você precisa buscar a graça e o conhecimento de Deus, buscando fortalecer, assim como diz em Efésios 6:10, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestindo das armaduras de Deus, das ferramentas que Deus dá para mim e para você, se defender e contra-atacar o inimigo, sabendo que o inimigo ele se levanta contra mim e a sua vida, mas ele está firmado na rocha, assim como Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 7, que ele edifica a sua asa na rocha. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas a asa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. E aquele que edifica a asa sobre a rocha é o quê? Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Você ser um crente praticante, não somente ouvinte, é dizer, ouvir a palavra do Senhor, entender o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para ser a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. É dizer, a luz de Cristo tem que resplandecer na minha e na sua vida. Você tem que buscar as coisas do reino de Deus. E lá em Mateus capítulo 6, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Eu tenho certeza que você vai estar ouvindo esse vídeo e fala: meu irmão, eu quero entender um pouco mais disso que você está querendo dizer. Eu quero dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, em tudo ele fará, assim como diz no Salmo 37, no versículo 5 e no versículo 4, ele diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Busque mais a Deus, ore mais, comece a ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem para mim e para sua vida, porque o propósito que Deus tem para mim e da sua vida é bem maior. Deus ele é curar as suas feridas, Deus ele é sarar a doença da sua alma, Deus ele é te levantar, ele é te capacitar e fazer de ti um instrumento nas suas mãos. Mas é necessário que você compreenda, e você precisa andar no Espírito, viver no Espírito, compreender, e tudo isso muitas das vezes nós passamos nessa terra, é um propósito, é um processo que nós devemos passar. Lembra quando José estava na casa de Potifar? Ele governava ali na casa de Potifar, porém a esposa de Potifar quis tentá-lo, fazer que José traísse a confiança do seu senhor. Mas José ele teve integridade, ele foi íntegro a Deus, ele era uma pessoa honesta, temente ao Senhor, e ele não cedeu à tentação, e por causa disso ele foi lançado preso, ele foi lançado no cárcere, porque a mulher de Potifar inventou uma calúnia sobre José, dizendo que José tinha tentado estrupá-la, porém José somente resistiu à tentação e não extraíra a confiança do seu patrão e do seu Deus. Mas lá na prisão foi aonde ele teve a revelação do encontro ali do padeiro e daquele que servia o vinho para o faraó, e ali ele revelou, e depois ele revelou o sonho daqueles dois que estavam ali presos. Ele foi a ter um encontro com o próprio faraó, e ali ele revelou o sonho de faraó, e ele foi o governador do Egito. Precisou ele passar pela cadeia,
precisou ele passar por aquele processo que ele estava vivendo. Mas José, ele não enxergava esses olhos físicos, ele enxergava os olhos espirituais. Para ele, valia mais ele ser temente a Deus, ele guardar os mandamentos do Senhor, do que transgredir a sua moral, o seu caráter e pecar contra o Senhor. Mas não, ele preferiu ser fiel a Deus, tendo uma visão espiritual daquilo que estava acontecendo, mas ele foi exaltado no final. E nós possamos ter essa visão, ter integridade, sabendo que tudo que acontece ao nosso redor é influenciado pelo bem e pelo mal, mas aquele que tem a mente de Cristo discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu espero que essa palavra vai de encontro no seu coração, porque nós já somos mais do que vencedor. Espero que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. A paz do Senhor Jesus, e ao pastor Rodrigo. Deus te abençoe.